Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa. Hoje recebendo aqui o William Bonder. Sua voz é conhecida de Transamérica, mas agora, sobretudo, nos últimos 12 anos, na Rádio Jovem Pan. Ele que, além de locutor, apresentador, é também atleta. Atleta amador, mas é um atleta. Você acredita, William, no esporte como formação do indivíduo, na sua prática do dia a dia, no caráter, em tudo quanto ele faz? Acredito sim. Eu posso te dizer que, assim, acompanhando algumas provas, acompanhando algumas escolinhas que tem na nossa cidade, eu vejo que o esporte realmente ele tem um fator de disciplinar o jovem, seja a criança, o jovem e até mesmo o adulto. Então, a gente ter realmente ali, desde criança, praticando, incentivando ela a estar no esporte, ela vai realmente criar hábitos que sem o esporte talvez ela não tenha, que é o respeito, que é a hierarquia, tudo isso o esporte tem demais, assim, muito mesmo. Então acredito que o esporte, para a formação do indivíduo, ele é fundamental. Agora, você pratica um esporte, que é o triatlo, que exige muita força física, não? Sim, sim. São o quê? Quantas modalidades numa única prova? São três. Três modalidades. São três modalidades, isso. A gente nada ciclismo, primeiro, nada. Tem a natação, depois o ciclismo e depois a corrida. Quantos quilômetros de corrida? Varia muito da prova. A gente tem hoje provas de fast triathlon, que são hoje 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. E tem a maior prova, que é considerada assim o grande ápice do triatleta, né, que é a prova de Ironman, que é o Homem de Ferro mesmo, que tem, são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Já participou dessa? Já participei dessa. Foi bem? Fiz todas. Terminou? Considero que eu fui muito bem por ter terminado e por ter meus pais lá me recebendo na chegada. Não tem maior prêmio do que esse, né? Não tem melhor troféu. Mas você participa de práticas esportivas ainda do triatlo ou não? Sim, eu tenho. Já ganhou alguma medalha? Já ganhei, muitas medalhas, já ganhei troféu. Eu tenho o esporte, eu acho que isso que às vezes me faz ter um facilitador assim de ganhar uma vez ou outra, uma medalha, um troféu, porque realmente eu faço por prazer, sabe? Eu tenho uma rotina tento manter uma rotina de treinos, trabalhos e família. E quando eu tenho oportunidade eu vou lá brincar numa prova, né? E acaba que com tudo que você realmente faz com uma constância, você no final você vai ter um resultado positivo, né? Gosta e é satisfatório, né? E mountain bike? Mountain bike. O mountain bike é aí que eu falo que é a paixão minha, porque você está em contato com a natureza o tempo inteiro. Como eu falei, estive no interior de Manaus, nas pequenas cidades, fazendo mountain bike, no meio do mato, no meio da nossa floresta, onde eu nunca imaginei que eu ia estar, eu estava lá, pedalando. Praticando esporte e ainda participando da natureza. Em contato direto com a natureza, a todo momento. Agora é claro que você falou de várias coisas que você já fez, apresentando aí programa sobre o trânsito, mas lógico, você já falou também do esporte. Mas também diz que cobre as baladas aqui do Distrito Federal. Sim. Acho que nesse tempo que eu tive no rádio, eu passei por diversas áreas e foi muito legal porque me ajudou a ter uma noção de onde eu queria estar, né? Então, quando mais novo, fazia muitas festas e eventos. Estive muito ali em festas e eventos, né? Ainda faz hoje ainda ou não? Faço bem menos, hoje eu faço bem menos. E com o período da pandemia praticamente que acabou, né? Anulou um pouco, né? Anulou durante um bom tempo, na verdade esteve nulo, né? E agora é que as coisas estão tentando uma retomada, né? Sempre ali com os protocolos que estão exigindo, né? Pela saúde, pela segurança, então tem voltado, né? Mas hoje eu tenho focado mais nessa área do trânsito e do esporte. Esporte, mas você apresenta o programa também ou faz a cobertura dos locais dos eventos? Quando eu comecei, um dos meus primeiros programas na Transamérica foi totalmente de esportes. Eu falava sobre esportes durante o programa inteiro e sobre todas as modalidades. Era um programa bem versátil, que abrangia ali todas as modalidades de esporte de Brasília e do Brasil. Cheguei a ter a oportunidade de cobrir o Rally dos Sertões, então assim, está em várias provas que no nosso país são consideradas assim... Aí pela Rádio Jovem Pan? Nessa época pela Rádio Transamérica ainda, estava na Transamérica. Sim. Agora, aqui em Brasília, de uma maneira geral, nós temos muitos atletas que se tornaram conhecidos aí no Brasil e em alguns lugares do mundo, né? Respeitados, atletas respeitados mesmo. A gente tem o Leandro Macedo, que foi um triatleta, o Alexandre Manzan, né? Também, que foi um outro triatleta que tiveram em Jogos Olímpicos, né? Tem a família Orrata também, da Mariana Orrata, que também nos representou muito bem. A Aglaé Menezes também foi uma excelente
triatleta, O entre judô outros, também, no né? judô também, Família Tranquilini. no automobilismo também, começou com a família Canhedo, né, que hoje ele está no triatlon. E se a gente for parar para lembrar aqui, para nomear, a gente vai ter uma boa conversa ainda, viu? É muita gente boa que fez história, né, aqui pelo Distrito Federal, Joaquim Cruz, Valdenor, enfim, tanta gente que fez história. Foi bom você mexer no fundo do baú, pra gente valorizar, né? Essas pessoas que vêm lá de trás para cá. Justamente. Porque aqueles que começaram a história, outros apenas continuam, porque alguém deixou uma boa base para que eles pudessem fazer isso. Abriu as portas, né, de verdade. E principalmente no passado, que era muito mais difícil você ter acesso à prática esportiva, você ter um investimento, você ter um apoio para você estar numa competição, né? Então, como o senhor falou, acho que foi bem lembrado. Eu gostei do senhor ter voltado lá no começo mesmo, de falar desses primeiros atletas que abriram as portas para essa turma que está chegando hoje. Agora, o ciclismo também é muito praticado aqui em Brasília, né? Sim, muito praticado. Acredito hoje que é um dos esportes mais praticados em Brasília. A gente tem aí as provas e os treinos que acontecem principalmente lá no Lago Sul, que chega a reunir num treino aleatório assim de domingo, mais de 70 ciclistas. Mais de 70? Mais de 70 ciclistas. Mas algumas vezes a gente olha até pelas rodovias e não importa o dia ou a hora, às vezes até à noite, centenas de metros, de quilômetros aí de ciclistas um atrás do outro. E costumam muito sair daqui também para ir para lugares como Pirinópolis, outros lugares longe, né? Isso, Pirinópolis, Chapada a Flona, de uma maneira geral. O Parque Nacional hoje é um berço para quem quer praticar, principalmente para quem está iniciando. São trilhas acessíveis, são trilhas fáceis e está em completo contato com a natureza, a Floresta Nacional. É claro, você pratica o esporte, já falou do triatlo, você pratica mountain bike, mas você não falou do futebol. Do futebol. Gosta do futebol? Gosto. Ou menos? Não, eu gosto muito. Inclusive, eu jogava muito futebol. Só que eu tive Olha como são as coisas, né? Hoje eu trabalho muito ligado ao trânsito e pratico muita atividade física, né? E eu já sofri um acidente, eu fui atropelado, pedalando e... Que aqui também, infelizmente, acontece muitos acidentes aqui em Brasília. Muito mesmo. E um dos últimos acidentes, a gente teve uma das principais figuras também do nosso esporte, foi o doutor delegado Fernando, que foi atropelado. E eu fui atropelado pedalando também, e depois disso eu tive uma lesão no olho, descolamento de retina, e aí o médico orientou, falou, olha, esporte de contato, futebol, que você tem um contato ali, um atrito, uma luta, qualquer coisa do tipo, eu vou ter que evitar. E aí foi quando eu passei mais a evitar, mas eu gosto muito, sou um flamenguista nato. Bem, a conversa estava vindo tão boa, agora começou para esse lado aí de flamenguista, acho que atrapalhou um pouco nossa conversa. Mas mesmo assim continua boa a conversa, aproveito para mandar um abraço para todos os flamenguistas, né? Isso, para todos os outros torcedores também. De preferência por Cruzeiro. Olha aí, o azulão na área. Agora é claro que a gente brinca, mas o esporte é uma das coisas que, como nós já falamos, une as pessoas. Infelizmente, algumas pessoas não sabem praticar, fazem o esporte uma arma para atingir adversários dos times deles, mas eu acho que o esporte só deve ser para lembrar de coisas boas para nós, né? O próprio futebol, né? Mesmo quem não pratica, tem aquele prazer de assistir, seja na TV ou ir até um estádio. Eu gosto muito, eu vou várias vezes, eu já fui várias vezes e continuo indo assim ao estádio, ainda mais quando você vai assistir um jogo que seu time ganha e que você sai em paz, né? Aí fica 100% completa a alegria, né? Porque eu acho uma barbaridade quando a gente tem aquelas truculências mesmo no esporte, né? E você vê crianças que vão, mulheres, pessoas mais velhas. Eu tive o prazer de levar meu vô no Estádio Nacional de Brasília para ver um jogo da seleção brasileira. Meu vô hoje tem 86 anos. Você levou seu vô para ver o Cruzeiro jogar? Não. O Cruzeiro não, acho que ele não ia gostar muito, não. Agora é claro que a gente brinca, e quem dera se isso fosse a prática de todos nós, né? Que bom seria, né? Que bom seria, assim, como a gente falou, você poder entrar com um senhor, com uma senhora ou com uma criança de colo no estádio e sair. Quantos anos seu vô? Hoje meu vô tem 86 anos. E levou ele pela primeira vez no estádio? Levei ele no estádio. Na verdade, acho que foi a primeira vez. Não posso afirmar. Foi uma alegria. Foi uma alegria. Grande. E ele veio desde a construção de Brasília, né? Foi um dos pioneiros. Veio de onde? Ele veio do estado do Maranhão. Como é que chama seu vô? Expedito Gomes de Melo. Um abraço, conhecido Expedito. como Seu Melo. Pode falar, Seu Melo. Isso. Um abraço então, Seu Melo, para essa figura brilhante que é o seu neto. Teve na Vila do IAPI, morou na Vila do IAPI, participou um pouco da construção de Brasília. E ele ficava olhando aquelas colunas estruturais ali do Estádio Nacional, parecendo uma criança, né? Porque tudo isso aqui é uma... Ajudou a construir Brasília. Ajudou a construir Brasília. Você vê uma obra daquela sendo erguida, né? Tão grande quanto é o Estádio Nacional. E é muito concreto. Muito concreto, muito concreto. Agora, é claro, a gente não pode deixar de voltar um pouquinho ao rádio.
Porque, lógico, você teve alguém que te inspirou para entrar no rádio. Você poderia nominar assim que houve você já até citou dois no início da nossa conversa, que te inspirou, mas tem alguém sim que fez o diferencial na sua vida como aquele que, olha, é o seu ícone dentro da comunicação do rádio? Tenho, e é justamente o que eu comentei no começo do nosso bate-papo, que é o Luciano Seixas, que é conhecido, ele tem assim realmente duas personalidades, ele é o Luca no rádio popular e o Luciano Seixas quando está apresentando a Voz do Brasil, porque desde a minha época, que eu era um admirador, que eu era um fã, que eu fui entregar um currículo para entrar no rádio, ele já era locutor, já era um grande locutor. Então primeiro você conheceu o ser humano, depois conheceu o locutor. E aí eu vejo que hoje, depois de 16 anos, ele já é uma pessoa mais velha, já tem outros olhos, mas continua sendo um ícone no rádio para todo mundo. Um inspirador, tanto para as pessoas mais novas e quanto para as pessoas mais velhas também que o ouvem. Pode ter certeza absoluta, William, que você também é uma inspiração para alguém. Que bom, tomara. Pessoas que querem seguir o caminho que você seguiu, do bem, do rádio, da locução de uma maneira geral. Que conselho você daria então para essas pessoas, olha, que gostaria de seguir o conselho que você seguiu de alguém que foi importante para você e que agora é importante para você? Que conselho você daria às pessoas? Porque você não entrou por entrar, você fez, logicamente, uma faculdade, você se preparou para isso, para se manter até hoje no rádio. Porque não é fácil, em tudo que você faz, você não precisa ser excelente, mas você tem que ser pelo menos bom. Isso. O primeiro conselho que eu dou é que você estude, que você insista e que você persista, porque realmente algumas portas vão se fechar, você vai chegar, vai entregar um currículo e vão dizer, olha, não tem, até porque o rádio, para quem quer entrar no rádio, eu falo hoje, o rádio é um veículo muito fechado, a gente tem aqui as mesmas emissoras que tinha em Brasília, talvez há 5 anos, são as mesmas que tem hoje, até porque a gente sabe que é uma concessão pública, não é, vou abrir uma rádio como eu vou abrir um outro comércio qualquer. Então não é tão fácil. E os profissionais que estão no rádio, eles estão há um bom tempo. Eu sou um exemplo. Quando eu comecei, com 20 e poucos anos, eu era um dos locutores mais jovens. E eu ainda continuo sendo um dos mais jovens, porque não houve uma renovação. Não houve uma renovação. Os que estão, aos poucos estão se aposentando, porque você consegue trabalhar com uma certa idade, mesmo que você já esteja mais tranquilo, já com uma outra pegada, você vai mudando o seu estilo de locução, você vai mudando o seu estilo de programação e você continua trabalhando. A gente tem um exemplo aqui que também é uma figuraça do nosso rádio, com o Padre Juarez Fernandes. Quem não conheceu, o Padre Juarez Fernandes deve ter aí entre 75 anos, talvez, já nessa média, e continua no rádio na madrugada. Então assim, você vê que a renovação é lenta, mas insista, persista, estude bastante. A gente está numa era do rádio diferente, como nós falamos aqui no começo do nosso bate-papo, tem a internet, o rádio hoje caminha junto com a internet, então você tem que estar atento à internet, às redes sociais, tem que estar atento a outras línguas para que você possa estar comunicando como um todo. William, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, as boas conversas normalmente passam rápido. Muito obrigado pela sua presença, com alegria de tê-lo conosco. Que bom, viu? Realmente, uma boa conversa, passou muito rápida com o senhor Bispo. Eu agradeço o convite do senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí da nossa boa conversa, porque realmente aqui pra gente foi uma boa conversa. Jovem Pan, todos os dias, 16 horas. Isso, todos os dias às 17 horas, 17. Ao vivo. Isso, 16 eu já tô lá também nos bastidores. E às 17 ao vivo, e a gente segue até às 19h30 com as informações do trânsito, trazendo um pouquinho de entretenimento, músicas e promoções. Muito obrigado. Obrigadão. Permaneça conosco, porque daqui a pouco tem uma palavra de fé e esperança para você e para toda a sua família. Um abraço, até daqui a pouco.